Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Jesus. Quem tem Bíblia, por gentileza, acompanhem comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo é o de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Enquanto você alcança, seja Jesus louvado na tarde de hoje, pelo privilégio de estarmos aqui engrandecendo e adorando o nome dEle. É um prazer imenso estar aqui, adorando a Jesus junto com vocês, fazendo parte dessa festa linda. Quero fazer menção à vida do pastor Zilmar e da sua esposa, a pastora Marinês. Que Deus possa abençoá-los. E fazendo menção ao nome dEle, todos os pastores aqui que o representam, sejam vocês também agradecidos por mim. Eu quero ser grata também à vida da pastora Fernanda, que me acompanha, é minha mãe na fé. Que Deus abençoe. A pastora Giovana, Deus te abençoe, minha amiga. Eu tenho uma palavra, eu gostaria de ser fiel nessa tarde. Tem alguém aqui desejoso em ouvir a voz de Deus? Os céus vai continuar falando conosco. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Estarei lendo apenas os 3 primeiros versos. Você que encontrou, diga eu. Faremos leitura, o texto diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzios, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu vou repetir para alguém receber com fé. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzios, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Você que pode, toma o seu assento, glorificando o nome dEle. Eu peço sua atenção. O texto que nós fizemos leitura não é uma narrativa desconhecida. Pelo contrário, é uma história em que nós, povo de Deus, já temos uma familiaridade com ela. Mas quando falamos acerca do profeta Ezequiel, a nossa memória sempre se volta para o capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. E quando mencionamos o capítulo 1, já é de imediato a gente ignorar todo o contexto e se apegar à parte em que o texto diz: E então o céu se abriu. Mas o que está acontecendo aqui na introdução do capítulo 1 do Ezequiel é algo muito particular dos profetas maiores. A gente consegue ver uma distinção dos profetas maiores para os profetas menores. Os profetas menores, por sua vez, eles costumam trazer a revelação, a mensagem de Deus, e por poucas vezes a gente vê eles trazendo informações acerca da sua própria vida. Já os profetas maiores, junto da mensagem da revelação de Deus, eles costumavam trazer informações acerca da sua vida pessoal. Ezequiel não é diferente. Ele segue a linha de pensamento e vem trazendo na mesma margem de Isaías, Jeremias, e no capítulo 1 ele deixa informações essenciais para a gente montar um perfil biográfico e saber o que está acontecendo sobre a sua vida. No capítulo 1, Ezequiel nos dá 3 informações acerca da sua própria vida. A primeira informação é que o Ezequiel começa falando acerca da sua própria idade. Ezequiel diz que no 30º ano, o que ele está querendo mostrar para a gente é que com 30 anos de idade, é o tempo, é a idade que ele está dizendo no seu tempo presente. Ezequiel começa dizendo que ele está com 30, mas ele continua e falando de data, ele fala que faz 5 anos que ele está cativo. Entendendo isso, Ezequiel está querendo mostrar para nós que se faz, ou melhor dizendo, se com 30 é o tempo presente de idade, e 5 anos que ele está cativo,
Ele está querendo mostrar para nós que ele foi tirado, que ele foi arrancado, que ele saiu de Jerusalém aos 25. A segunda informação que o Ezequiel nos dá é que ele vai nos dizer o nome do seu pai. E a gente sabe que quando se diz respeito à cultura judaica, nome não é só nome. Nome carrega um peso, nome carrega uma história, nome carrega um significado. Ezequiel diz que o nome do seu pai é Buzi ou Buzi. Significado de Buzi é desprezado ou rejeitado por Deus. Eu não preciso conhecer a história, porque só de saber o nome já dá para saber que algo muito complicado estava sobre aquela família. Só que Buzi, ele nos ensina algo, que ele recebe o nome de desprezo, ele recebe o nome de rejeitado, mas quando ele vai dar continuidade na sua descendência, ele mostra que aquilo que alguém colocou sobre a vida dele, ele não deposita sobre a sua geração. Buzi, quando vai dar continuidade para sua casa, ele mostra que de jeito nenhum aquilo que alguém depositou sobre ele, ele vai colocar sobre a família dele. É por isso que ele recebe o nome de rejeitado, de desprezado. Mas quando ele tem um filho, ele mostra que esse ciclo de repetição não vai continuar. Ele coloca um ponto final. O que Buzi está dizendo é que ele não espera alguém liberar uma palavra sobre a vida dele. Ele não espera a terra decretar algo sobre a casa dele. É ele que libera uma palavra profética. Ele recebe o nome de rejeitado, mas quando o filho dele nasce, ele dá o nome de Ezequiel. Significado de Ezequiel é: Deus é a minha fortaleza. O que Buzi está dizendo é que na casa do desprezo, Deus agora é a fortaleza. Na casa da rejeição, Deus agora é a fortaleza. O que Buzi está dizendo é: por algum momento a terra decretou dizendo que sobre mim havia desprezo, mas eu estou declarando que vai chegar um tempo que o inferno querendo ou não, a terra querendo ou não, vão ter que olhar e vai ter que declarar: quem sustenta aquela casa é o Senhor, quem mantém aquela família é o Senhor, quem sustenta aquele povo é o Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que consegue declarar que talvez por um tempo a sentença é desprezado, é rejeitado, mas você veio aqui para declarar que você só está de pé, a sua família só está de pé, a tua chamada só está de pé, porque quem te sustenta não é a mão do homem, não é a voz da terra, ainda é a mão de Deus. Glória, aleluia. Ezequiel dá o nome do seu pai, mas quando se diz respeito à informação, ele continua dizendo que ele vem de uma linhagem sacerdotal. E meus irmãos, a gente sabe que quem nasce numa linhagem sacerdotal, numa família de sacerdote, sabe que ele não precisa parar para pensar que faculdade ele vai cursar, que profissão ele vai exercer. Porque quem nasce numa casa de sacerdote já recebe um script, um manual, dizendo: é por aqui que você vai caminhar, é por aqui que você vai traçar, é por esse caminho que você vai andar. Ezequiel então nasce numa linhagem sacerdotal, e ele sabe que mais do que nascer numa família de sacerdote, mais do que nascer com uma chamada, ele precisa cumprir princípios, passar por etapas para chegar ao ofício sacerdotal. Um moço, um rapaz que nasce numa família de sacerdote, aos 25 anos de idade, e eu preciso que você preste atenção nessa informação. Aos 25, o moço, o homem que nasce numa casa de sacerdote, ele é levado para o templo, porque aos 25 acontece uma consagração. Consagração essa, onde ele recebe sangue e azeite. Sangue e azeite em 3 partes específicas do corpo. Sangue e azeite na ponta da orelha direita, sangue e azeite na mão direita, e sangue e azeite no pé direito. Isso acontece porque é profético, está apontando para o futuro, mostrando que a diferença de sacerdote para profeta é porque enquanto o profeta é boca de Deus, sacerdote é os ouvidos de Deus. Então tem um manual, uma instrução dizendo: o sacerdote tem que ter os seus ouvidos ungidos, a sua audição consagrada, porque agora ele tem que aprender a filtrar, para saber diferenciar o que é a voz do homem e o que é a voz de Deus, o que é a voz da terra e o que é a voz de Deus.
ele precisa ter os ouvidos consagrados para aprender a filtrar aquilo que ouve. Porque nem tudo aquilo que você ouve você tem que absorver. Nem tudo aquilo que você escuta você tem que acatar como verdade. Eu estou pregando para alguém aqui, e o céu te trouxe nessa tarde para dizer: você vai sair daqui debaixo de unção. Se prepare, porque os teus ouvidos serão marcados. Você passará a ouvir a voz de Deus com clareza. Você não vai mais ser enganado por vozes da terra. O céu está te dando uma direção. Se por algum momento o inferno tentou gritar aqui embaixo para tentar te confundir, o céu te trouxe aqui para dizer que ele está marcando a tua audição. Tem unção chegando para os teus ouvidos. O céu te dará maturidade para saber discernir o que é a voz de baixo, mas também a voz que vem do alto. Alguém precisa aprender a ouvir, a ter filtro para entender o que ouve. Porque se você perceber, Jesus vai passar em Jericó. E quando ele está passando em Jericó, pastores, tem um homem que é cego. E ele é colocado na porta da cidade. Ele é cego, mas ele mostra que o problema está na visão, mas os ouvidos dele. Você precisa entender. Tem um homem em Jericó que é cego, mas os ouvidos dele aprendeu a ter filtro naquilo que ouve. Ele não é levado por qualquer palavra. Ele aprendeu a filtrar aquilo que os ouvidos dele recebem. Ele está sentado, ele é cego, e a notícia que chega aos seus ouvidos é que o filho de Davi está passando. Eu imagino aquele homem todos os dias ouvindo palavras dizendo: você nunca vai levantar, nunca vai sair do lugar, nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas pelo decorrer da vida ele aprendeu a filtrar aquilo que ouve. Mas um dia que ele ouviu que quem tem poder de mudar a história dele estava passando, ele se levantou. Porque isso aqui é alguém que aprende a filtrar aquilo que ouve. E aí ele aprende e ele escuta que Jesus está passando. E quando ele ouve que o Nazareno está passando, ele se levanta e ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a multidão manda ele ficar quieto. A multidão manda parar. A multidão manda ele calar a boca. Mas quem aprende a filtrar aquilo que ouve, não para por qualquer palavra que alguém libera aqui embaixo. Quem aprendeu a filtrar aquilo que ouve está dizendo: se a palavra não tem poder de me edificar, eu não paro. Se essa palavra não tem poder de mudar minha história, eu não vou parar. Porque ele entendeu que multidão é assim. Multidão não toca e nem quer deixar você tocar. Não é curado, nem quer deixar o outro ser curado. Mas eu estou pregando para uma pessoa, para um grupo de pessoas que vieram aqui, e o céu está te dando maturidade e unção, e você aprenderá a filtrar aquilo que você ouve. Se por um acaso palavras a terra tentou impedir você, o céu está dizendo: palavra nenhuma de baixo terá poder de impedir aquilo que os céus colocará sobre a tua. Ele aprendeu a filtrar aquilo que ele ouve. Porque é isso que a consagração faz. O sacerdote aos 25, então ele era marcado, recebia sangue e azeite na orelha direita, mas ele também recebia sangue e azeite na mão direita. E era um lembrete, mostrando que o sacerdote costumava tocar onde pessoas comuns não tocavam. E esse lembrete aqui, meus irmãos, era para mostrar que do jeito que toca lá fora, não pode tocar dentro. Não toca no que é profano lá fora e querer tocar do mesmo jeito no que é santo dentro, porque não dá. Tem um lembrete: se é para tocar, toca limpo. Se é para tocar, toca consagrado. Não usa a tua mão para tocar no que é sujo e querer colocar no que é santo, porque aqui dentro ainda tem regra. O pé era consagrado. Consagrado para quê, Jamile? Deixando um lembrete, uma marca
mostrando para ele que o sacerdote costumava pisar onde pessoas comuns não pisavam, colocava o pé onde pessoas comuns não colocavam. E ele tinha que entender que essa consagração não era uma marca privilegiada para mostrar que ele vai ter acesso aonde pessoas não vão ter, que ele vai entrar onde pessoas não vão entrar. Mais do que isso, é um lembrete que quem é consagrado não pisa onde quer, que quem é consagrado não entra onde todo mundo entra, que quem é consagrado não caminha como todo mundo caminha. É um lembrete dizendo: o acesso de todo mundo não é o teu acesso, a porta do fulano não é a tua porta. Eu estou pregando porque o céu está consagrando alguém aqui, está marcando alguém aqui para dizer: e se eu te mostrar que para eu te honrar você não precisa pisar onde todo mundo pisa, não precisa caminhar como todo mundo caminha, não precisa querer pisar onde todo mundo pisa. O céu está marcando alguém aqui. Você vai sair daqui diferente. Porque quem é consagrado tem que entender que vai ter momento que Deus vai ter que trocar a tua rota. Vai ter momento que Deus vai mudar a tua direção. Vai ter momento que Deus vai mudar o teu caminho. E o Senhor está dizendo: está preparado para ser consagrado? Está preparado para ser marcado? Está preparado para sair daqui? E o céu te dizer que vai ter acesso que você não vai poder entrar. Vai ter porta que você vai querer pisar e os céus vai dizer: não pisa porque você é marcado. Aos 25 ele era consagrado, mas essa cerimônia era boa, mas acabava. A cerimônia era bonita, mas finalizava. E depois que a cerimônia acabava, ele não descia do templo já podendo exercer a sua chamada sacerdotal. Ele não descia do templo já manifestando o ofício de sacerdote. Não, porque sacerdote só podia exercer a sua chamada aos 30. Ele era consagrado aos 25. Então quer dizer que tem um intervalo ainda de 5 anos que ele tinha que passar pelo tempo da espera, que ele tinha que buscar formação, que ele tinha que buscar conhecimento. Porque ele mostra que ele tem chamada, mas sem chamada, sem conhecimento, ele não chega a lugar nenhum. A casa dele tem promessa, mas se há promessa e eu não me alinhar a ela, eu não chego a lugar nenhum. Ele desce do templo sendo consagrado, mas entende que ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa se capacitar para aquilo que vai ser colocado na mão dele. Ele passa, pastores, ainda 5 anos esperando. E essa espera, ele não fica sentado de braço cruzado. Ele não fica sentado esperando a senha gritar o nome dele. Ele passa 5 anos, mais 5 anos em movimento. Porque ele mostra que ele não se move quando a porta abre. Antes da porta abrir, ele mostra que já está se movimentando. Ele era consagrado. Ele passava a vida toda buscando conhecimento acerca do Pentateuco e os profetas. Mas ele buscava formação extra. Ele buscava conhecimento extra. Porque sacerdote, além de entender da palavra, eu peço que você olhe para mim. Sacerdote, além de entender da palavra, eles tinham que entender de veterinária. Entender de veterinária por quê? Porque sacerdote tinha que ter conhecimento e relacionamento com o cordeiro. Porque sacerdote que não tem relacionamento com o cordeiro não está pronto. Tinha que entender de veterinária. Para que, Jamile, tem que entender de veterinária? Para mexer com o cordeiro, para entender de oferta. A gente se apega a Malaquias 3:10. Trazei. Mas antes disso, tem um adendo lá aos sacerdotes. E qual é, Jamile? Uma instrução sobre as ofertas. Sacerdotes, fiquem de olho. Prestem atenção. Que oferta de qualquer jeito, cordeiro de qualquer jeito, cordeiro manchado, não pode passar. Por que, Jamile? Porque a mão de Deus pesa. Pesa para quem? Para quem está entregando errado? Não. Pesa não é para quem está entregando errado. É para quem está vendo que está errado, está deixando passar. Então ele tem que entender de veterinária. Mas ele também tem que entender de medicina. Porque alguns diagnósticos médicos da época, quem dava era o sacerdote. E o principal diagnóstico da época
que era dado pelo sacerdote era lepra. E para entender de lepra não era só olhar e dizer que estava leproso. Tinha que ter conhecimento. Porque para saber se alguém estava leproso, tinha que colocar essa pessoa sentada 7 dias. Porque se é lepra, a pele sai pus. Se não, a pele cicatriza. Então é nessa hora que ele tem que aprender a dar o diagnóstico certo, para não acabar sentenciando pessoa errada. Porque às vezes não está leproso, só está ferido, só precisa de um tempo. E ele tem que entender, porque lepra não é qualquer coisa. Significado de lepra é impureza. E sacerdote entende que o que está puro entra, mas aquilo que está impuro fica para fora. Tem que ter sacerdote entendendo daquilo que ele está fazendo. Precisa de sacerdote que sabe manusear aquilo que os céus colocam na mão. É por isso que se a gente olhar 2 Crônicas 26, o rei Uzias é homem forte, valente, capacitado. Meus irmãos, ele tinha acesso, era bom de guerra, estabeleceu Israel, se apoderou a tal ponto que ele achou que estava bom o suficiente para ir acender incenso dentro do templo. Ele entra no templo dizendo: se eu sou bom lá fora, eu também serei bom no altar. Se eu sei ter performance lá fora, eu também vou ter boa performance no altar. Mas quando ele coloca a mão no incenso para entregar dentro do templo, ainda tem um sacerdote que sabe diferenciar que o que é puro entra, mas o que está impuro vai para fora. Azarias se levanta, mais 80 profetas, 80 sacerdotes. Esses 80 sacerdotes, a palavra vai dizer que eram homens fortes e que resistiam a Uzias. Eles olharam para Uzias e diz: você pode ser bom lá fora, mas para entregar incenso aqui dentro tem que ser consagrado. Tem que saber manusear aquilo que os céus colocou na mão. Pode ir para fora. O texto vai dizer que Uzias fica indignado, porque tem hora que é assim. Uzias vai querer dar piti, mas ainda tem sacerdote que não se deixa abalar pela resistência de Uzias. Eu não sei se tem alguém aqui no altar junto comigo, se ainda tem 80 sacerdotes na casa comigo, que não resiste a Uzias. Se está impuro, vai para fora. Você pode ser bom de performance lá, mas para servir incenso, tem que saber manusear o que os céus colocou na mão. Oh, glória! Era para isso que o sacerdote buscava conhecimento, para saber manusear aquilo que os céus colocam na mão. Ele passava 5 anos buscando formação. Ele entendia de veterinária, ele entendia de medicina, para quando completasse 30 anos, era a idade esperada, era a idade aguardada, era a idade desejada. Por quê? Porque era essa hora que a porta do templo se abria, era essa hora que a porta da oportunidade se escancarava. Mas quando Ezequiel escreve o capítulo 1 do seu livro, ele vai dizer: no meu 30º ano, e quando eu completei 30. E aí, Ezequiel, você está vendo a porta do templo se abrir? Você está vendo a porta da oportunidade chegar? Você está vendo o acesso que você esperou a vida toda se escancarar? Você está vendo a porta do templo se abrir? Não. Por que, Ezequiel? Porque quando eu completei 30, eu não estou vendo a porta do templo se abrir, porque nem em Jerusalém eu estou mais. Eu estou nas margens do rio Quebar, na Babilônia, amassando barro. Mas, então quer dizer, Ezequiel, que você não viu a porta do templo se abrir, mas pelo menos está vendo os portões da Babilônia se escancarar? Também não, pastores. Porque o rio Quebar não fica dentro da Babilônia, ficava fora. Então quer dizer que ele não viu nem a porta do templo, nem os portões da Babilônia se abriu. Ele está exilado. É aquele período da vida que não está nem lá atrás, nem na frente. Está parado no meio. E aí, Ezequiel, eu estou às margens do rio, e eu não cheguei aqui agora. Faz 5 anos que eu estou vendo os meus sonhos se acabarem. Faz 5 anos
que eu estou vendo aquilo que eu planejei dando errado. Faz 5 anos que eu estou vendo aquilo que eu arquitetei não acontecer. Faz 5 anos que eu estou vendo os meus sonhos irem por água abaixo. Então o que Ezequiel está dizendo? Que no ano que ele foi consagrado, no ano que ele recebeu sangue e azeite, no ano em que ele recebeu unção na orelha direita, na mão direita, no pé direito, ele foi arrancado de Jerusalém. E aí, Jamile, ele está sozinho às margens do rio Quebar amassando barro? Não, porque nenhuma provação é única. Se a gente olhar no meio dessa prova, ainda tem uma galera junto com a gente. Junto com Ezequiel amassando barro, estava todos os levitas. E para contar o relato dos levitas, o salmista escreve o Salmo 137. E quando fomos levados cativos à Babilônia, nos assentamos às margens do rio. Que rio é esse? O rio Quebar. Nos assentamos e choramos. E por que vocês estão chorando? É porque aqueles que nos mantêm cativo, além de nos prender, além de nos travar, está pedindo para a gente cantar. Cantar o quê? A mesma canção que a gente cantava em Sião. Mas eles vão dizer, como é que canta? Como é que adora se estamos em terra estranha? O que eles estavam querendo dizer? Que esse prostrar aqui não é assentar, não é tirar uma pausa, é desistência. É levantando a bandeirinha branca e dizendo, não dá mais, acabou. O que eu percebo é que a mesma prova que veio para o Ezequiel veio para os levitas. A mesma prova que veio para o sacerdote veio para os levitas. E é nessa hora que eu aprendo que a mesma prova que vem para o crente vem para o não crente. A mesma prova que vem para você que está aqui, para aquele que está lá fora, é a mesma. Mas o que muda não é a prova, é o posicionamento que você fica no meio dela. O que muda não é a prova, é como você se comporta no meio dela. Porque enquanto tem levita dizendo, eu estou prostrado, estou cabisbaixo, tem um Ezequiel que está no cativeiro, os sonhos acabou, aquilo que ele planejou não deu certo, mas ele está mostrando que enquanto a Babilônia tentou calar, enquanto a Babilônia tentou parar, enquanto a Babilônia tentou oprimir, ele está dizendo, eu ainda continuo de cabeça erguida. Eu ainda continuo de cabeça erguida. 3 crentes ficou de pé junto comigo. Ele está dizendo, a prova não me fez parar, a luta não me fez parar. Chorar todo mundo chora, sofrer todo mundo sofre, mas o que ele está dizendo é, eu não abaixei a cabeça para o sistema da Babilônia, eu ainda estou de cabeça erguida. Jamile me prova que ele está de cabeça erguida. Ele vai dizer que vê céu aberto, e só dá para ver céu aberto quem está olhando para cima. O que ele está dizendo é, o do meu lado parou, o da direita parou, mas eu escolhi não olhar para baixo, eu escolhi ainda olhar para cima. Eu não estou olhando para o que a terra tem, eu estou olhando para o que o céu tem para me oferecer. Eu não vou parar, porque eu não estou olhando para o que está embaixo, eu ainda olho para aquilo que está em cima. Oh, glória! Eu vi o céu se abrir, e eu tive visão de Deus. Meus irmãos, isso aqui é lindo, porque ele está na Babilônia, mas está dizendo, eu estou cativo, mas eu tenho visão. Eu estou preso, mas eu tenho visão. Porque podem me roubar o que está embaixo, mas visão de mim ninguém tira. Pode roubar o que está embaixo, mas a visão de mim ninguém tira. Isso aqui é o ódio do inimigo, porque ele vai olhar para um monte de gente que está aqui e está dizendo, eu já coloquei na prova, eu já coloquei na luta, eu já coloquei na tempestade, na cova, no vale, no deserto. E por que está de pé? É porque você escolheu não olhar para o que está embaixo, mas levantar a tua visão para o que está em cima. Jamile, o que é colocar a visão no que está em cima? É enquanto a terra grita não dá mais, você dizer, não importa o que embaixo diz, a minha confiança ainda está em cima. Eu estou pregando num culto à tarde, e isso aqui me trouxe a memória. Meus pastores, eu tenho 27 anos, eu comecei a pregar aos 17. Eu nunca tive referência de crente na minha casa, mas desde mocinha eu caminhava, e eu escolhi caminhar com as irmãs da oração. Eu escolhi caminhar com as irmãs do coque.
Eu costumo dizer que as irmãs do coque assumiram os cachos e as outras alisaram o cabelo, mas ainda continua de oração. E eu frequentava. Antes de viajar para pregar, eu pregava nas manhãs com Deus, nas tardes de bênção. E eu reparava que nas tardes de bênção, meus amigos, era colocada uma mesa. E a mesa nunca estava vazia. Na mesa sempre tinha foto. Na mesa sempre tinha peça de roupa. Na mesa tinha chave de casa. Na mesa tinha carteira de trabalho. Na mesa tinha exame. Na mesa tinha sentença. Mas as irmãs começavam a orar, apresentando o que estava embaixo. E a oração delas era: Senhor, visita o filho da irmã Maria. Senhor, visita o irmão que está enfermo. Visita o irmão que a porta de trabalho não se abre. E aí eu não sei vocês, mas eu costumava ouvir do nada. A oração começava embaixo, mas daqui a pouco uma gritava em cima: olha o varão de branco descendo na casa. Olha o varão descendo com uma bandeja na mão. Olha uma presença passando na casa. E eu ficava, moça, sem entender nada. E eu ficava perguntando: que varão é esse? Que chave é essa? Que bandeja é essa? Até que eu entendi que a oração começava embaixo, mas o varão é quando elas ligavam no que estava em cima. O que elas estavam dizendo é que o acesso que estava fechado embaixo, os céus abriu em cima. O que estava bloqueado embaixo, os céus abriu em cima. Eu não sei se tem alguém nessa tarde para quê, mas se tu alinhar tua visão com o que está em cima, se tu colocar tua visão no que está em cima, Deus ainda desce, o céu ainda abre. Eleva a tua mente no que está em cima. Deixa a luta, deixa a prova, deixa a tempestade. O céu quer acender uma chama para quem alinha a visão no que está em cima. Oh glória, oh aleluia. Ele começa a dizer: eu estou tendo visão de Deus. E Jamile, que visão é essa? É só do céu abrindo? Não, continua. E essa visão, ele vai dizer, é de uma terrível tempestade. Porque alguém está esperando a visão do anjo descer para dizer: eu estou contigo. Vai, porque eu sou com você. Mas a visão, a chama que está se acendendo aqui para o Ezequiel é: tem coragem de ser levantado na terrível tempestade? Tem coragem de ser aceso na terrível tempestade? E tempestade já é difícil. Tempestade já é complexa. E por que essa é terrível? Porque geralmente tempestade é chuva intensa, vento. E quando o tempo começa a mudar e vai chegando a tempestade, no teu celular já chega um aviso: procurem abrigo, fortes tempestades. Então, se tempestade com chuva e vento já é difícil, por que essa do Ezequiel é uma terrível? Porque ele está dizendo que essa tempestade não tem só vento e água, também tem fogo. E aí, Jamile? Ele está no meio da tempestade desesperado? Ele está no meio da tempestade angustiado? Não. Ele está na tempestade e está dizendo: eu estou vendo, tem tempestade, mas mais do que a tempestade, eu estou vendo a semelhança de um ser no meio dela. O que o céu está dizendo é: para onde você coloca a tua visão, determina aquilo que você vê. Quem olha para a tempestade vê vento, quem olha para a tempestade vê chuva. Mas quem alinha para cima está dizendo: tem tempestade, mas tem alguém maior que a tempestade. Tem luta, mas tem alguém maior que a luta. E o que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo a semelhança de um ser. Mas espera aí, que não é qualquer um, não. Esse não tem apenas um rosto, esse tem 4. E como é que é, Ezequiel? Um tem rosto de homem, o outro tem rosto de águia, um tem rosto de boi e outro tem rosto de leão. E aí, para quem não entendeu nada, sabe que esse mesmo ser é descrito nos 4 evangelhos. Porque no Mateus ele é o leão, no Lucas ele é o filho do homem,
No Marcos ele é o boi. E em João ele... Então quer dizer que quem Ezequiel está vendo não é uma semelhança comum. É por isso que ele está de pé na tempestade. É por isso que ele está de pé na luta. Porque ele está dizendo: maior do que a luta, maior do que a tempestade, ainda é o Deus que me sustenta no meio dela. Eu estou pregando, isso aqui é um recado para o inferno. Porque mais do que a prova que te cerca, maior que a tempestade que te cerca, ainda é a presença que está dizendo: o mesmo que coloca na prova, o mesmo que coloca no vento, ainda sustenta alguém no meio dela. Que tempestade é essa? Essa tempestade simboliza a Babilônia. Porque Ezequiel vai dizer que a tempestade vem do lado norte. A Babilônia ficava ao norte de Jerusalém. Então a tempestade simboliza a Babilônia. Mas o que Deus está dizendo é: a tempestade até pode ser a Babilônia, mas quem controla ainda sou eu. Quem controla ela ainda sou eu. Ezequiel pode ficar tranquilo, porque a prova dura até o tempo que eu deixar. A prova só toca até o tempo que eu permitir. Ele está vendo a semelhança do ser, mas quando ele avista embaixo, ele vai dizer que embaixo desse ser tem o trono de Deus. E esse trono aqui tem roda. Esse trono aqui tem rodas. E o texto vai dizer que elas se movem por onde o Espírito ordena que elas se movam. E você sabe que essas rodas aqui eram rodas dentro de rodas. E cada uma rodava numa direção diferente. Enquanto uma rodava para trás, a outra rodava para frente. E eu preciso que você entenda que Deus sempre vai falar numa linguagem em que você entenda. Porque as rodas que apontam para trás é Deus dizendo: Ezequiel, eu sou Deus do ontem. Mas as rodas que apontam para frente é Deus dizendo: pode ficar tranquilo, porque eu sou o Deus do teu amanhã. E o interessante é que Ezequiel vai dizer que não é a roda que ordena o movimento do trono, é o trono que se move. E a roda, querendo ou não, tem que obedecer ao movimento do trono. O que Deus está dizendo é: ô Ezequiel, você pode estar na Babilônia, mas não é ninguém aí de baixo que ainda manda em mim, não. Ainda é o sistema aqui de cima que funciona primeiro. E o que está embaixo, querendo ou não, vai ter que abrir passagem para o meu trono passar. É Deus falando: Ezequiel, eu movo em cima, e a terra vai ter que abrir espaço. Não vai aguentar a resistência, e vai ter que mover embaixo. Se prepara, porque algumas coisas vão ter que abrir espaço para o trono começar a mover em favor da tua vida. Eu fecho minha Bíblia e vou entregar minha oportunidade. Oh Jesus. Ezequiel descreve a tempestade. 3 minutos eu entrego a minha oportunidade, pastores. Só que aí no final do capítulo 1, no verso 28, Ezequiel vai dizer que quando ele olha sobre a tempestade, eu gosto que ele mostra mais uma vez que a visão dele nunca esteve embaixo, sempre esteve em cima. Ele diz que quando ele avista sobre a tempestade, ele está vendo a semelhança de um arco. Arco esse que costuma aparecer depois de um dia de chuva. Aí quem não está ligado na visão está dizendo: é o arco-íris. Mas quem está entendendo a visão está dizendo: é o arco da aliança de Deus. Jamile, me prova que esse é o arco da aliança. Porque você sabe que esse arco primeiro aparece para Noé no Gênesis 9. Cenário de dilúvio. As águas baixaram, a chuva cessou. Quando Noé olha para o céu, ele está vendo esse arco e uma promessa de Deus, dizendo: esse é o arco da minha aliança contigo, para te mostrar que o que está embaixo passa, mas a minha aliança contigo em cima continua.
Noé viu a aliança depois que a tempestade passou. Esse arco também aparece para o nosso irmão João. Apocalipse a partir do capítulo 4. Só que o cenário do nosso irmão João é que não tem chuva e nem aparência de que vai chover. Sabe aquele dia que é sol? Só que quando João olha para cima, ele vai dizer que ele está vendo o mesmo arco. E tem gente que é assim, meus irmãos, que só vê o arco sem que tempestade nenhuma esteja acontecendo. Tem outros que é igual Noé, que só vê a aliança depois que a tempestade já passou. Mas ainda tem um Ezequiel, que não espera a tempestade passar não. É no meio da tempestade, ele ainda consegue olhar para cima e dizer: tem tempestade, mas ainda tem uma aliança que me guarda. Ainda tem uma presença que me cerca. Ainda tem uma graça que me abraça. Ainda tem uma mão que me sustenta. Eu vim liberar uma palavra e o céu está dizendo: se prepara, porque nesse cenário de cativeiro tem uma chama que vai se acender no coração de alguém. E ele está dizendo: alinha a tua visão com o que está em cima. Alinha a tua visão com o que está em cima. E passe a enxergar não aquilo que a terra oferece, mas o que o céu tem para oferecer. Jamílio, o que é ver? O que é ver? O que é ver o arco acima da tempestade? É alguém que está dizendo: eu não espero o vento passar para dizer que Deus é comigo. É quando tudo está balançando que eu digo: Ele está do meu lado. Eu não espero a vitória chegar para colocar a mesa de ação de graça e dizer que Ele é Deus, não. A gente costuma falar muito sobre Miriam, que ela pegou o pandeiro da sacola e cantou: só o Senhor é Deus. Mas cantar só o Senhor é Deus, depois que uma abre é fácil. Eu quero ver mar fechado na frente, Faraó chegando atrás, e alguém ainda levantar a mão e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui à tarde. Você tem coragem no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa dificuldade? Levanta a mão e dá glória. Você consegue levantar a mão e adorar Jesus? Se ainda consegue dar uma rajada de língua estranha? Se ainda consegue marchar e gritar para o diabo que a tempestade não te para, que a luta não te para, que a adversidade não te para? Está na Babilônia, mas ainda tem visão. Está na luta, mas ainda tem visão. Está na dificuldade, mas você ainda consegue adorar a Deus. Oh, glória. Oh, Jamílio, o que é adorar no meio da tempestade? É você não esperar cenário favorável. É você aproveitar essa oportunidade e começar a entregar o teu melhor para Deus. Pastores, olhando para essa multidão, eu consigo me lembrar. Eu falei, eu nunca tive referência de pessoas cristãs dentro da minha família. A minha família não é um berço evangélico. Eu conheci Jesus através de morar de favor na casa dos outros. Pastor, eu morava numa comunidade. E a comunidade hoje está bonita porque está asfaltada. Mas a minha época era barro. Dia de chuva é trazer uma sacolinha extra para não sujar o sapato do culto. Morava numa comunidade, dentro de um barraco. Cheguei a dormir no chão. Mas eu me levantava para ir para o culto. Caminhava horas e horas, passava debaixo de viaduto, porque eu entendia que a minha adoração não tem que começar depois que Deus vira o cativeiro. A minha entrega não tem que ser feita antes de Deus mudar o meu cenário. Saí da comunidade, fui morar de aluguel dentro de um cômodo. Meu amigo Ismael Almeida, adorador, está aqui, conhece a minha história. Morei de favor num cômodo, pastor. E era aquele cômodo que eu costumava dizer até para o Ismael: não posso receber ninguém na minha casa, porque se for para receber eu tenho que ficar fora, porque não tem espaço para ninguém entrar.
Mas eu costumava levantar na madrugada, pastores, e eu marchava no pequeno espaço, e eu decretava: eu vou ter uma cozinha, eu vou ter um quarto. Olha eu entrando no meu closet, porque eu dizia: Senhor, eu te adoro, não quando a bênção chegar, é antes da bênção chegar na minha mão que eu já estou adorando. E aí que dentro do meu closet hoje, pastor, eu falo: não, eu não estou dando glória agora, eu dou desde lá de trás, porque eu aprendi a ver a aliança de Deus no meio da tempestade. É no meio da tempestade que eu dizia: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Jamílio, o que é adorar no meio da tempestade? Eu recebi um diagnóstico, pastores. Eu recebi um diagnóstico. Os médicos falaram: você vai ficar careca. Eu perdi 60% do meu cabelo. Eu fiquei sem o folículo, sem o bulbo capilar. E tinha dias, pastora Fernanda, a senhora me conhece, eu ia pregar, colocava a mão na minha cabeça, Ismael, e o sangue estava descendo. Mas e aí? E aí que com diagnóstico não, a gente chegava a hora do culto, olhava para o espelho e dizia: com cabelo ou sem cabelo, a minha entrega será feita. Porque eu não me esperei adorar depois que a prova passou. Era no meio da prova que eu dizia: a aliança está comigo, a aliança está comigo. Você consegue ficar de pé nessa tarde? E foi no meio da adoração, foi no meio de ambientes como esse, que eu decidi entregar, sem ver a vitória. Que aonde nem tinha mais folículo, não tinha mais bulbo capilar, o cabelo começou a crescer. E a palavra de Deus é: você está esperando o que acontecer para você adorar? Você está esperando o que acontecer para você entrar e entender que tem uma aliança te sustentando, que tem uma graça te mantendo de pé, que tem um favor de Deus aqui nessa tarde, que tem uma mão que te trouxe aqui. Ismael vai cantar, ele vai adorar Jesus. Se você puder, adore junto. Não espera ver o cenário mudar, não. Começa a adorar agora. Começa a entregar glória a Deus agora. Começa a entregar aleluia agora. Eu não sei qual é o teu quadro, eu não sei qual é a tua dor, mas começa a dizer: Senhor, eu te vejo aqui hoje, eu contemplo a tua presença aqui hoje.